Cheguem mais que hoje o café precisa ser forte, tá? Não é exagero dizer que o que vamos contar hoje pode mudar a forma com que olhamos para o céu ou como olhamos para a terra. Vamos falar de um objeto que está no mínimo dando o que falar, bugando nossas mentes férteis. Sabe aquele objeto que quando simplesmente cai do céu e ninguém sabe o que é, e agora imagina se esse algo é uma esfera metálica, cinza, sem soldas visíveis, uma estranha escritura, desenhos, parece que vibra. Sim, mesmo quando está imóvel no chão. Pois foi isso que aconteceu agora em março de 2025. E foi revelado, agora em maio, na cidade de Buga, no departamento de Vale del Cauca, na Colômbia. Sim, você ouviu bem. Estamos falando da esfera de Buga. Bem-vindo, devoradores. Vamos falar sobre a esfera de Buga. Tudo começou no dia 4 de março de 2025. Era uma tarde comum para os moradores de Buga, uma cidadezinha histórica, conhecida por suas igrejas, seus mistérios locais. Uma cidade bem bonita, por sinal. Naquela tarde, o céu resolveu ser palco. Duas testemunhas conseguiram gravar com seus celulares um objeto metálico sobrevoando a cidade. Ele parecia se mover de forma errática, como se estivesse decidindo aonde cair ou aonde pousar. E ele caiu. Caiu numa área de vegetação densa, afastada das casas. O vídeo circulou rápido pelas redes, mas foi o que aconteceu depois que deu um nó na cabeça de todo mundo, tá? Bom, quem encontrou a esfera foi um morador local conhecido apenas como Dom José. Sim, esse jeitinho mesmo de se falar, Dom José. O nome dele ficou conhecido nas reportagens, mas pouco se sabe sobre ele além do básico. Que ele viu a tal esfera prateada caída e foi lá, pegou com as suas mãozinhas, sem um pano, sem nada, e levou para casa. Como quem leva um ovinho de dragão e põe na estante, sabe? Sem a mínima precaução, isso é que eu fico preocupada. E a coisa começou a ficar mais esquisita, literalmente. A esfera, que era até então opaca, cinza, ficou um pouco mais brilhosa, segundo ele. Não só isso, haviam essas estranhas gravações em relevo na superfície, com símbolos desconhecidos, quase que inscrições antigas ou códigos rúnicos, como se fosse um código alienígena. Respira fundo, porque a história só melhora. Entra em cartaz, então, a Germany Company. Bom, Dom José entregou a esfera à Germany Company, uma empresa de tecnologia localizada em Cali, Colômbia, que não tem nada a ver com a Alemanha não, tá? Apesar do nome. Eles fizeram os primeiros registros e mantiveram o objeto sob custódia por alguns dias. E apenas isso. Foi aí que surgiu na jogada um nome conhecido dos fãs de mistério e da ufologia. O jornalista e ufólogo Jaime Maussan. O Jaime Maussan. Jaime Maussan, do México. Esse que já havia se envolvido em vários casos polêmicos de supostos restos de naves, múmias alienígenas e levadas ao Congresso mexicano, artefatos inexplicáveis, e sim, ele se interessou pela esfera de Buga. Maussan conseguiu transferir a esfera da Colômbia para o México, onde ela passaria por uma análise mais aprofundada. O primeiro exame público foi feito por José Luiz Velásquez, um radiologista, sim, radiologista, mas só, gente, que veterinário, da Faculdade de Medicina Veterinária da UNAM, Universidade Nacional Autônoma do México. E sim, aqui é que começam as dúvidas, inclusive a minha, tá? O exame foi feito com um equipamento portátil de raio-x que é geralmente usado para cavalos e grandes animais. Não é o tipo de máquina ideal para investigar um material metálico de alta densidade
que simplesmente flutuava e caiu do céu. Mesmo assim, o que apareceu foi extremamente curioso. A esfera tem 3 camadas de material, sem soldas visíveis, e em seu interior tem 18 microesferas menores ao redor de um núcleo central. Um núcleo que, segundo José Luiz Velázquez, descreveu como parecido com um chip. Repetindo, um chip, dentro de uma esfera sem abertura aparente, sem soldas, sem emendas. Só que a análise foi criticada por especialistas, inclusive por mim, né? Um deles, Sandro Gonçalves, especialista brasileiro em ligas metálicas, alertou que não se pode tirar conclusões com base apenas em radiologia comum, gente, isso é óbvio, né? Que seriam necessárias técnicas como gammagrafia, neutrongrafia, microscopia eletrônica de varredura, ou seja, um exame de gente grande, né? De laboratório de ponta. E isso reacendeu o debate. Estariam tentando validar o mistério, mas com métodos amadores? Ou será que grandes laboratórios simplesmente não querem nem chegar perto da bolota lá do assunto? Esse detalhe é real e foi mencionado pelo próprio Jaime Maussan em entrevistas recentes. A esfera, ela é fria ao toque, mas quando se joga água nela, ela simplesmente a água evapora. A água evapora sobre a superfície. É como se tivesse uma propriedade energética ou térmica anômala. Outro detalhe importante que não se pode esquecer é que ao pesar, inicialmente a esfera teria 2 quilos. E à medida que o tempo passa, ela está pesando 10 quilos. Mas daqui a pouco ela pesa menos, daqui a pouco ela pesa mais. Ou seja, ela tem uma propriedade esquisita, tanto ao toque como temperatura e ao peso. A parte mais bizarra é justamente essa contradição sensorial, tá? Fria ao toque, faz a água evaporar e inclusive reagem com ímãs, como um amolecimento interno. Velázquez fez um teste, colocou ímãs próximos, depois radiografou. É como se o interior tivesse fluido. O que dizem os céticos e os entusiastas? Bom, de um lado temos os céticos dizendo que pode ser lixo espacial, parte de um tanque de combustível de satélite, ou até mesmo um objeto de teste militar. Do outro, entusiastas, como euzinho aqui, garantem que, já que existem ausências de solda, que existe uma mudança do aspecto interno da esfera, e os símbolos que estão sendo divulgados aí, tudo isso aponta para algo muito além da nossa tecnologia. Aí eu vou entrar no pequeno detalhe, que é o que mais me incomoda. Como eu sou artista plástica, desenhista, simplesmente eu acho que aquelas gravações na esfera de Buga estão mal feitas. Eu também trabalho com metal, tá? E não me parece que são impressões bem feitas, sabe? Me parece que não é que sejam mal feitas, são manufaturadas, são feitas artesanalmente. Se você olhar bem, há uma certa simetria, há uma certa dissonância entre os desenhos, tá? É o que eu acho, e isso daí realmente é uma coisa que eu observei em todas as pesquisas que eu fiz. Jaime Maussan, claro, está do lado da teoria de origem não humana, né? Ele ainda não publicou um laudo oficial, mas promete uma coletiva com cientistas mexicanos e internacionais. Eu acho Jaime Maussan um pouco sensacionalista para o meu gosto. Bom, aí vem o detalhe mais intrigante. Pouco tempo depois do caso Buga, surgiu uma nova esfera no México. Uma coincidência, réplica, contaminação, continuação, uma irmãzinha da esfera da Colômbia. Gente, o que é que está acontecendo? A história da esfera de Buga é recente e real, registrada. Os nomes existem, os vídeos estão aí. Mas o que a gente está vendo? Uma brincadeira muito bem feita? Um objeto extraterrestre? Uma tecnologia secreta? Ou um efeito Mandela bem filmado? Bom, bota bem filmado nisso, né? Porque a esfera já saiu da Colômbia e foi parar no México. O certo é que a falta de envolvimento oficial
o silêncio das autoridades científicas maiores, exames feitos com equipamentos veterinários, só adicionam mais camadas a esse bolo de mistério. Um bolo que está meio solado, na minha opinião. Mas aqui no nosso canal, a gente não quer um bolo pronto solado. A gente quer uma receita completa, sabe? Bem feita. E no final das contas, a esfera de Buga nos lembra uma coisa muito importante. Nem tudo que é real precisa ser explicado imediatamente ou precisa ser perfeito aos nossos olhos, é o caso do desenho, por exemplo. E nem tudo que é inexplicável deve ser descartado. Eu vou aguardar novas notícias e passarei para vocês. Talvez o mistério esteja na esfera, talvez esteja em como nós escolhemos olhar para ela. E agora eu quero saber de você, deboradores, amigos, o que vocês acham que essa esfera é? Sua cabeça também está bugada? A minha bugou quando eu vi o vídeo. Inclusive porque olhando o vídeo, eu também acho a esfera do vídeo muito grande para a bolota que foi pega. Se é que vocês me entendem, irmão. Eu correria 3 vezes no quarteirão, não pegaria a esfera com a mão pura, sem uma luva, sem um paninho de prato, não pegaria. E claro, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com as pessoas amigas que adoram um bom mistério espacial. E fica aquela nossa frase, que já era de costume, né? Embora sejam poucos vídeos. Às vezes o universo não envia mensagens, envia esferas. E cabe a nós decidir se vamos analisá-las ou apenas deixar lá quietinha, na prateleira, como se fosse um ovinho de dragão. Um beijo, bye!